Vamos falar sobre trabalho? A gente tem visto que a nossa vida tem voltado ao normal. Por um lado, isso é muito bom, é interessante a volta ao normal, mas vai depender muito do significado desse normal nas nossas vidas antes que nós tivéssemos que parar boa parte das coisas que estávamos fazendo, pelo menos do jeito que costumávamos fazer. Então, assim, eu estou falando de estresse. O estresse é óbvio, né, que a gente trabalha em determinados lugares, em determinados setores e coisas do cotidiano e pressões que vão fazer com que a gente sofra uma quantidade de estresse importante, a gente seja muito requisitado, né? Mas, assim, o que eu queria discutir com vocês hoje é o fato de que, assim, muitas vezes a pressão do ambiente, ela vai me acometer de acordo com o meu funcionamento, com o meu tipo de personalidade, por exemplo, e com a minha dificuldade de encontrar os meus recursos para lidar com as exigências do meio. Então, assim, o que a gente propõe? Que haja um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre aquilo que o meio exige de mim, inclusive em relação àquelas coisas sobre as quais eu não tenho controle, e aquilo que eu tenho condições de oferecer para o meio. E é muito importante que a gente tenha consciência disso, e a gente tem falado muito sobre a questão do autoconhecimento, a questão de eu compreender os meus limites, de eu compreender as minhas capacidades, de eu compreender as minhas habilidades para saber, inclusive, como que eu recebo a exigência do meio e como que eu respondo a essa exigência. Então, assim, os estudiosos do estresse, e eu estou me baseando aqui na obra Estresse e Qualidade de Vida no Trabalho, cujos autores são Ossi, Perhever e Marys. E eles estão falando exatamente sobre o fato de que, embora você tenha um agente estressor, aquilo que esse agente estressor vai causar a você vai ser muitas vezes proporcional a como você recebe o agente estressor e principalmente a como você entende que você tem que responder a ele. Da mesma forma que a gente não pode ser negligente no trabalho, a gente não vai dar conta de tudo, né? Então isso é muito importante. E aí o que eles falam, eu achei importante citar para vocês, né? No contexto do trabalho e do emprego, os estressores psicossociais muitas vezes se manifestam como exigências, ameaças ou conflitos recorrentes, que não podem ser nem desconsiderados nem evitados e que exigem esforços ativos de coping. A possibilidade de um estressor psicossocial no trabalho evocar reações significativas de estresse no organismo da pessoa exposta depende da qualidade e intensidade do estressor e da capacidade de coping e dos recursos de que a pessoa dispõe. Então a gente não pode esquecer dessa máxima, esquecer dessa relação de equilíbrio. Os autores sugerem a questão de uma autoexperiência positiva. Relacionado à autoexperiência positiva, eles sugerem os conceitos de autoeficácia e autoestima. E aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre esses conceitos, o que vocês sabem, o que vocês entendem desses conceitos, porque no vídeo da semana que vem eu vou falar um pouco sobre esses conceitos, mas eu queria que vocês já comentassem aqui, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre a questão do estresse? Como é que você está em termos de recursos? O que seria interessante que a gente pudesse falar mais a respeito desse assunto, que pudesse, inclusive, oferecer possibilidades de repensar a nossa atuação no trabalho? Vou ficar esperando a resposta de vocês.